Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada numa história assim bem intensa lá do livro de Gênesis, capítulo 38. É a história de Judá e da nora dele, Tamar. Uma trama familiar daquelas, cheia de pontos inesperados. A nossa fonte é o próprio texto bíblico, Gênesis 38, do começo ao fim, versículos 1 a 30, e a ideia é tentar entender melhor essa narrativa, né? Os costumes da época, o que motivou os personagens e essas reviravoltas todas. Tudo começa, olha, com o Judá se afastando um pouco dos irmãos. Ele casa com uma mulher canania, tem 3 filhos, Onã e Selá. E o primeiro, se casa com Tamar. Mas logo de cara, já vem a primeira tragédia. O texto diz que ele foi mau aos olhos do Senhor e morre. Aí entra uma prática da época, o tal do levirato. Judá fala para o segundo filho, Onã, olha, casa com a Tamar para dar um filho para o seu irmão que morreu. Era uma obrigação importante, né? Exatamente. Uma obrigação social, familiar, tinha um peso enorme. Só que o Aná, ele complica as coisas. Ele sabia que o filho não seria legalmente dele, né? Não seria para a linhagem dele. Então, o texto é bem gráfico, diz que ele derramava o sêmen na terra para evitar a gravidez. Que coisa. E essa atitude também foi vista como má aos olhos de Deus e ele acaba morrendo também. Isso mostra o quanto a continuidade da linhagem era central naquela cultura. Pois é, 2 filhos mortos depois de casarem com Tamar. Dá para imaginar o receio do Judá, né? Sobrou só o Selá. Ele até promete o Selá para Tamar, mas meio que dá uma desculpa, manda ela de volta para casa do pai, dizendo espera ele crescer. Mas o texto deixa implícito, né? Ele pensou, para que não morra também este. Na prática, ele deixou Tamar numa situação muito difícil. Viúva, sem filhos e com uma promessa no ar. E o tempo vai passando, Selá cresce, vira homem feito e nada, Judá não cumpre a palavra. Nesse meio tempo, a esposa do próprio Judá morre. Ele passa pelo luto e depois sobe para um lugar chamado Tímna para cuidar da tosquia das ovelhas. E avisam Tamar que ele está indo para lá. E é nesse momento que a Tamar, vendo que foi deixada de lado, resolve tomar uma atitude drástica. Ela tira as roupas de viúva, se cobre com um véu e fica esperando na beira do caminho por onde Judá ia passar. Basicamente, ela se finge de prostituta. É uma atitude assim de desespero e muita coragem, né? Ela está buscando o direito dela, o direito à descendência, a ter um lugar naquela família, já que a promessa formal não foi cumprida. É uma forma, digamos, não convencional de reivindicar o que era dela segundo o costume que o próprio Judá deveria ter seguido. E o plano funciona. Judá passa, não a reconhece por causa do véu e da situação, e negocia com ela. Ele promete um cabrito como pagamento. Mas a Tamar é muito esperta. Ela pede uma garantia, um penhor, até o cabrito chegar. E que penhor? Ela pede o selo dele, o cordão e o cajado. Eram itens super pessoais, quase como a identidade dele na época. Sim, era como entregar a carteira de identidade e o cartão de crédito hoje, praticamente. Símbolos de status e identidade pessoal. E ele concorda, entrega tudo, se deita com ela e Tamar concebe, fica grávida. Depois, Judá manda um amigo levar o cabrito e pegar de volta os objetos. Mas cadê a mulher? Ninguém encontra. O amigo pergunta por ali, tinha uma prostituta cultual por aqui? E os locais dizem que não, que nunca houve. Aí Judá meio que desiste. Diz algo tipo, deixa pra lá. Deixa ela ficar com as coisas pra gente não passar vergonha por aí. A preocupação dele era mais com a reputação do que com os objetos em si. E aí vem o ápice da ironia, né? Passam-se uns 3 meses e chega notícia para Judá. Sua nora Tamar está grávida e é fruto de prostituição. Ele, sem fazer a menor ideia da própria participação, fica furioso e ordena a pena que era prevista para isso. Tragam ela aqui para ser queimada viva. Pesado. Nossa, que reviravolta. A tensão deve ter sido enorme. Mas Tamar ainda tinha uma carta na manga. Quando estão levando ela para a execução, ela não acusa diretamente. Ela manda entregar aqueles objetos, o selo, o cordão, o cajado, para o próprio Judá. E manda um recado junto. Eu estou grávida do homem a quem pertencem estas coisas. Por favor, reconhece de quem são.
direto no ponto. Em xeque-mate, né? Não tinha como negar. Judá reconhece os objetos na hora e a reação dele é surpreendente. Ele declara ali na frente de todo mundo: mais justa ela do que eu. E completa: porque eu não a dei ao meu filho Selá. É uma admissão pública fortíssima. Ele não só assume a paternidade, mas reconhece que a atitude dela, embora extrema, foi uma resposta direta à injustiça que ele cometeu ao quebrar a promessa e a lei do levirato. Impressionante. E a história fecha com o nascimento dos filhos, gêmeos, Pérez e Zerá. E tem aquele detalhe curioso no parto, né? Um deles, o Zerá, coloca a mão para fora primeiro. A parteira até amarra um fio vermelho na mãozinha dele. Mas aí ele recolhe a mão. E o outro irmão, Pérez, nasce antes, de forma meio abrupta. Por isso o nome Pérez, que tem a ver com romper, ruptura. Depois nasce Zerá. Então, olhando para essa história toda, puxa, quantos temas, né? Justiça versus costume, desespero levando a atos extremos, o engano sendo usado para buscar um direito que foi negado, a importância da linhagem naquela sociedade. E como a moralidade pode ser complexa, cheia de tons de cinza. Definitivamente não é uma historinha moral simples com mocinhos e bandidos claros. A Tamar usa o engano, sim, mas ela faz isso num contexto muito específico, onde o próprio sogro, que devia protegê-la e garantir seus direitos segundo o costume, a deixou desamparada. E a confissão do Judá, mais justa é ela do que eu, é o ponto-chave que reconhece essa complexidade toda. Ele admite a falha dele. E fica uma reflexão, né? A história acaba mostrando a Tamar exercendo uma forma de agência, de poder de ação, dentro de uma estrutura social super rígida e patriarcal. Interessante que ela usa justamente os símbolos do poder masculino, o selo, o cordão, o cajado do líder da tribo, para garantir não só a própria sobrevivência, mas a continuidade da linhagem dele. Isso faz a gente pensar sobre as diferentes formas, às vezes tortuosas, que as pessoas encontram para buscar algum tipo de justiça, quando os caminhos convencionais parecem fechados. Uma narrativa muito rica, sem dúvida.